Olá, nós vamos fazer um estudo bíblico hoje e esse estudo bíblico, como a gente precisa de paciência, precisa de calma para o estudo bíblico, isso será feito assim. Se você tiver alguma dúvida, faça nos comentários. Esse vídeo vai ficar na íntegra no YouTube, que ele favorece isso, mas será fracionado para as demais mídias, normalmente ali vídeos de 10 minutos. Então, se você pegou alguma parte aí do vídeo, talvez você se interesse por outras das partes, procura aí que vai estar todo ele na internet, no YouTube vai estar completo. Então eu vou colocar nos vídeos sempre o link direto do YouTube também, mas é muito fácil. Você pode ver essa coisinha do YouTube aqui, é só pegar Pastor Jarbas, que está aqui em cima, é o link do YouTube que você pode ter. Então vamos lá. O assunto é o cristão oferta e nós estamos aí na semana que tem festa da colheita aqui na nossa congregação. Fiz um vídeo ontem falando sobre a festa da colheita, você pode achar aí nas nossas redes, mas festa da colheita tem a ver com oferta, tem a ver com gratidão. E a gente vai falar sobre gratidão também. A cada 10 minutos mais ou menos eu vou dar uma paradinha aqui para ter onde cortar o vídeo depois, mas a gente vai seguindo direto, a não ser que acabe meu tempo aqui e a gente precise voltar com essa gravação depois, mas a ideia é a gente ir até o final aí com esse vídeo sem interrupções. Então eu vou ler uma boa parte do estudo bíblico e a gente vai conversando sobre este estudo bíblico aqui. Então, desde que se tem registro na história, a atitude de ofertar ela está presente. E é só a gente, por exemplo, conferir o relato de Gênesis no capítulo 4, versículos 1 a 7. Você pode ler da sua Bíblia, mas eu vou ler aqui os textos bíblicos maiores que eu vou citar. Este diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: Com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso, fechou a cara, e então o Senhor disse: Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aqui na oferta de Caim e Abel, não sei se ficou claro, o problema não foi o tipo de oferta, mas a atitude no ofertar. E isso tem muito a ver, eu diria tem tudo a ver com a questão de ofertar. Não é a quantidade, não é o tipo de oferta, mas o espírito de gratidão que vai junto. O texto mesmo descreve que Caim parece que saiu pegando o que tinha e foi e levou. Assim como alguns, talvez, pegam dos restos e fazem ofertas. Já Abel pegou o melhor cordeirinho, as melhores partes e ofereceu a Deus. A oferta tem a ver com a igreja cristã, mas ela não é algo que aconteça só na igreja cristã. Nas diferentes religiões pagãs também podem ser vistas muitas situações de levar ofertas ou oferendas às divindades. No Brasil, talvez as mais famosas sejam aquelas que são feitas, por exemplo, a entidades como Iemanjá, que todo final de ano tem alguém jogando alguma coisa para sujar o mar, e como se fosse oferenda para Iemanjá, alguma entidade que de fato não existe, não é qualquer semelhança de um Deus, mas tem gente que acredita, e acreditando faz a sua oferenda, a sua oferta para esta entidade. Outros de religiões de matriz africana, hoje em dia não se vê mais muito, mas tinha aquelas oferendas em esquinas da cidade
que fica até algo meio folclórico. Tinha ali uma farinha, uma galinha, 1 litro de cachaça e coisas semelhantes. Essas talvez sejam as mais conhecidas, as mais famosas oferendas. Mas todas essas religiões pagãs, de uma forma ou de outra, aceitam ofertas. Algumas, inclusive, já aceitaram ofertas de pessoas. Se matava pessoas em oferta para estas divindades. Então a oferta não é algo exclusivo da fé cristã. Ela está presente também em outros lugares. Diante disso, tanto mais necessário tornar-se a fazer a pergunta: o que é ofertar no contexto da igreja cristã? Precisamos admitir que em nossos dias existe muita desinformação sobre oferta. Existe muito abuso sobre oferta, e aqui agora eu estou pensando exclusivamente nas igrejas que se dizem cristãs. Mesmo em congregações luteranas, que estudamos há décadas mais assim direcionado ao assunto da oferta, nem sempre tem clareza sobre o assunto, até porque as gerações vão se sobrepondo e a gente acha que tudo que o pai sabia, o filho também vai saber, e não é isso que acontece. É sempre preciso, de novo, estudar os assuntos. Ainda há muitos que veem a oferta como uma espécie de pagamento, uma mensalidade, para ter direitos sobre as coisas ou os serviços que a igreja oferece. Quais serviços a igreja oferece? Sabe dizer quais serviços você necessita da sua igreja? A realidade das congregações mostra que muitos ainda não foram despertados para a questão da oferta e talvez nunca se preocuparam com o assunto. Por isso, é muito importante que o assunto seja sempre estudado, sempre relembrado pelos cristãos e especialmente por nós cristãos luteranos que temos tanto apreço pela palavra de Deus. Assim como o cristão também deveria ler cotidianamente o Catecismo Menor e conhecer até de cor as 6 partes principais, que são os 10 mandamentos, o credo, que fala do Deus triuno. Só existe um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Se a sua igreja crê num Deus que não é Pai, Filho e Espírito Santo, sinto muito em te dizer, mas você não é cristão. A Bíblia revela Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A oração, que é baseada no ensino do Pai Nosso, o santo batismo, o ofício das chaves, que é a questão do perdão dos pecados, e a Santa Ceia. Qual foi a última vez que você leu, por exemplo, os 10 mandamentos? Qual que é o terceiro mandamento? Qual que é o quinto mandamento? São coisas que a gente, como cristão, precisa saber, assim como a questão da oferta. Esse estudo, que parte de 4 textos bíblicos, quer oferecer respostas para algumas perguntas básicas sobre esse assunto. Primeira resposta, ou primeira pergunta que a gente quer achar a resposta: o que é ofertar? Segundo, por que ofertar dinheiro? Quanto cada cristão deve ofertar, deveria ofertar, vai ofertar? O que leva um cristão a ofertar a Deus o dinheiro ou os bens? É disso que a gente vai refletir. Então aqui eu vou fazer o primeiro corte do primeiro vídeo. A gente vai continuar, como eu disse, nesse nosso vídeo aqui, mas nos próximos, nesse aqui, tá me fugindo a palavra agora. No YouTube vai estar inteiro, nas outras plataformas vai estar fracionado, porque vídeos de até 10 minutos funcionam melhor nas outras plataformas, até para enviar direto pelo WhatsApp fica melhor também se for assim fracionado. Então, nós aqui, só vou parar o relógio aqui e continuar de novo. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Achei. Primeira vez que eu uso um cronômetro por cima da gravação para não me perder no tempo aqui. Então vamos lá. A oferta de Deus. Só podemos ofertar a Deus daquilo que Ele deu ou que Ele dá. Tem muita gente que acha que tudo é seu. Um dos maiores enganos da vida é achar que você tem alguma coisa, porque você nasceu sem trazer nada e vai morrer e não vai levar nada. Já houve quem fosse enterrado com pinturas, com joias, com muitas coisas. Isso só serviu para que assaltantes invadissem os túmulos e saqueassem os tesouros.
Até alianças de casamento, as pessoas procuram não enterrar mais os cadáveres com elas, porque alguém pode querer roubar e violar o túmulo da pessoa. Então, só podemos ofertar daquilo que Deus nos dá. Vamos tentar começar a compreender isso a partir do credo, que é uma das partes principais do catecismo. Deus Todo-Poderoso, que fala o primeiro artigo, é o Criador. E diz assim o primeiro artigo do credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E a explicação de Lutero diz: creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas. Criou tudo que existe. E aí Deus me deu corpo, alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçados, comida, bebida, casa, lar, esposa, filhos, campos, gado e todos os bens. Isso foi escrito lá por 1500. Se fosse escrever hoje, diria carro, lote, emprego, sustento e tudo que eu preciso para viver. Segue a explicação: supre-me abundante e diariamente de tudo que é necessário para o corpo e a vida. Às vezes a gente não tem aquilo que gostaria de ter, mas aquilo que a gente precisa ter, o servo fiel de Deus, o Filho de Deus vai dizer: isso Deus nunca tem me deixado faltar. Todo necessário para o corpo e a vida, protege-me contra todos os perigos e guarda-me de todo mal. E tudo isso por que é que Deus faz? Por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade de minha parte. Lutero aqui está dizendo assim: olha, eu não mereço nada, mas Deus tem feito tudo isso, me dado corpo, alma, olhos, me dá tudo que eu tenho no meu corpo, todas as coisas que eu tenho, comida, bebida, me protege, me guarda de todos os perigos, sem eu merecer. Tudo é bondade e misericórdia de Deus. Então, por tudo isso, o que eu devo fazer? Ou deveria fazer? Devo dar-lhe graças e louvor, servir-lhe e obedecer-lhe. E isto é certamente verdade. É assim que terminam as 3 explicações do credo. Graças tem a ver com oferta. Louvor tem a ver com oferta. Tem muita gente que acha que louvor é só cantar. Não, cantar é uma parte, eu diria até pequena, do louvor, porque a vida toda do cristão, ela pode ser uma ação de graças, pode ser louvor. E eu sirvo a Deus também com minhas ofertas. Estas 3 coisas eu faço no meu ofertar. Vamos ao segundo artigo do credo, que continua assim: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E a explicação que a gente tem no Catecismo Menor e no Maior também, só que do Catecismo Maior ela é ampliada, é a seguinte: creio que Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor. Um parêntese aqui. Se você está numa igreja que se diz cristã e que não acha que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não é uma igreja cristã. Cristo precisava ser verdadeiro Deus e precisava ser verdadeiro homem para cumprir a obra de redenção por nós. Mas esse não é o assunto de hoje. E ele é meu Senhor, pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Não com ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte. Sobre essa inocente paixão e morte, 1 Pedro 1, 18 e 19 diz o seguinte: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Lembram de Abel oferecendo um cordeiro sem mancha e sem defeito? Aquela oferta já apontava para o sacrifício de Cristo, a oferta perfeita.
Segue lá a explicação do Catecismo Menor. Para que eu lhe pertença e viva submisso a ele. A obra de Cristo tem uma finalidade. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, eu pertenço a Cristo. E em seu reino o sirvem eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. De novo aquela frase, isto é certamente verdade. O terceiro artigo do credo diz o seguinte: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, e termina com um amém, que quer dizer sim, assim seja. A explicação diz: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Eu sozinho não vou a Deus. Por isso que é bem confuso você dizer eu decidi por Deus, porque quando uma pessoa decide por Deus é porque Deus já a convenceu. Então a obra de Deus na pessoa. Mesmo que a pessoa diga, naquele dia eu me converti. Esse processo começou antes, Deus já trabalhou antes para que o Espírito Santo fure o bloqueio do pecado, fure a dureza do coração e dê fé à pessoa. A fé não é obra humana, não sou eu que decido crer. A fé é obra do Espírito Santo em nós. Se a fé fosse obra humana, se fosse só ensinar a palavra de Deus e crer, bastaria você ler a Bíblia para as pessoas e as pessoas se decidiriam por crer, porque ela oferece o caminho de misericórdia e salvação, e quem não quer misericórdia e salvação eterna. Então, por minha própria razão ou força, eu não posso vir ao Senhor, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Essa é a obra do Espírito Santo. Assim ele também chama, congrega, ilumina e santifica. Aqui é uma explicação bastante simples, mas que muita gente esquece. A única coisa que o Espírito Santo faz fora da igreja é chamar para dentro da igreja. Por isso é impossível você ser cristão e não estar indo a uma igreja. Eu sou desigrejado. Não, você está fora da igreja de fato. Você não é cristão. Cristão vai à igreja. Cristão busca a comunhão. Isso é obra do Espírito Santo. Se você não está indo à igreja, você está renegando o Espírito Santo. A exceção, porque pode haver uma exceção, é que de repente você está sozinho num lugar onde não tem mais nenhum cristão. Então ali você é a igreja. Então você está dentro da igreja, porque só você é a igreja naquele local. Mas a primeira coisa que você provavelmente vai fazer é começar a testemunhar e juntar pessoas que creem como você, porque isso é obra do Espírito Santo. Então não dá para ser cristão e não ir à igreja. Isso é impossível. Esse movimento de desigrejados é uma heresia de Satanás, mais uma delas. Porque o cristão, guiado pelo Espírito Santo, vai congregar. E nessa congregação, por meio da palavra de Deus, ele ilumina e santifica toda a cristandade na terra e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nessa cristandade, perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente de todos os pecados. E no dia derradeiro ressuscitará a mim e a todos os mortos, todo mundo vai ressuscitar, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo. Só os crentes em Cristo teremos a vida eterna, isto é certamente verdade. Diante de tudo isso, o apóstolo pergunta aos coríntios: por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? 1 Coríntios 4:7. De Deus recebemos a vida, o corpo, a alma imortal. De Deus recebemos o necessário para o corpo e a vida. Da graça divina recebemos também o nosso lar, nossa família, nosso dinheiro, o sustento, os bens. Deus nos dá muitas coisas por meio do nosso trabalho. Outras coisas Deus nos dá até quando dormimos, diz o Salmo 127, versículo 2. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. O Salmo não é um convite à preguiça, é um convite à confiança. Se chegou a hora de você descansar, deita e descansa, porque o Senhor vai continuar cuidando de você. Recebemos ainda, por graça, o Salvador Jesus e
Com Jesus, o perdão de todos os nossos pecados. Recebemos o dom do Espírito Santo, que nos chamou e nos conserva na fé e que, no dia derradeiro, nos dará o presente final, que é a vida eterna com Deus no céu. Por tudo isso, diz Lutero, devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Essa é a minha resposta ao amor doador de Deus. E aqui começa a minha mordomia cristã. Ela é sempre motivada por aquilo que Deus já fez, faz e ainda fará por mim. Nunca uma barganha, nunca uma, se Deus fizer isso, eu vou dar aquilo, ou se eu vou dar aquilo para ver se Deus faz isso. Porque Deus já me deu tudo, a começar pela vida e pela salvação. A gente vai fazer outro pequeno corte aqui. Se você está vendo esse vídeo, você procura outros vídeos, se não, no YouTube ele está completo. O cristão oferta é o tema aí da nossa meditação. A gente já tem outros 2 vídeos anteriores a esse, a gente vai continuar aqui com este, né? Outros 2 recortes, esse vídeo talvez você está assistindo no YouTube, está inteiro. Então, ofertar dinheiro e bens faz parte da nossa mordomia cristã, faz parte da nossa resposta ao grande amor de Deus. Inicialmente, precisamos ser lembrados que, por causa do grande amor de Deus, agora somos filhos de Deus. Nós nascemos em pecado, separados de Deus, mas em Cristo Deus nos acolheu, nos recebeu na sua família. Somos cristãos. Talvez se você está vendo esta mensagem, esse estudo bíblico, não é cristão, nós somos cristãos, aqueles que cremos em Cristo Jesus. Vivemos com Deus neste mundo e temos a garantia da vida eterna com Deus no céu, pela fé. Tudo isso é graça de Deus que nos alegra e anima a servi-lo. Na nossa condição de cristãos, nós ofertamos. Faz parte do ser cristão. Ofertar é um privilégio especial dos cristãos, de todos os cristãos. Não importa se são adultos, se são jovens, se são idosos ou crianças, homens ou mulheres, casados, solteiros, viúvos, ricos ou pobres, sadios ou doentes, patrões ou empregados, agricultores ou operários, trabalhadores ativos ou aposentados, pastores ou leigos, todos aqueles que conhecem a Deus, que experimentam o seu grande amor, têm o privilégio de honrar a Deus com as suas ofertas. Ofertar faz parte da vida do cristão, assim como todo mais. O cristão ele oferta, o cristão ele ora, o cristão vai à igreja, como a gente destacou no vídeo anterior. Quem não vai à igreja não é cristão, se você quiser dar uma olhada antes ali. Os cristãos, a vida cristã ela não é fracionada, ela é um todo. Cristão ora, cristão lê a Bíblia, cristão fala com Deus em oração, cristão vai à igreja, cristão oferta, cristão socorre no sentido de servir ao próximo, cristão serve ao seu Deus. Não dá para dizer, eu sou cristão, mas essa parte eu não faço. Talvez, se você está desempregado, se você não tem renda nenhuma, você não tenha como ofertar em dinheiro, por exemplo. Mas a sua vontade é de ofertar. Assim que você tiver uma renda, você vai ofertar. Se você recebe, tem pais que têm o costume de dar uma mesada para os seus filhos. Se você recebe uma mesada, você deveria ofertar sobre essa sua mesada, porque de fato é uma sua renda. Não deveria seu pai e sua mãe ofertar para você se você tem essa sua pequena, por menor que seja a sua renda. Mas mal dá para aquilo que eu quero. Olha, é parte da vida cristã é ofertar, sendo no pouco ou sendo no muito. Os cristãos ofertam não por causa de cobranças ou ameaças, como a gente vai ver nos textos bíblicos que vão se seguir. Nós ofertamos voluntária e livremente. Voluntariamente, nós tomamos a iniciativa de ofertar e nós podemos definir um valor, definir como ofertar, quanto ofertar. A gente não está livre para decidir não ofertar, porque faz parte da vida cristã. Assim como eu estou livre para decidir quando vai ser o nosso dia de culto na igreja. Aqui na nossa congregação, às vezes é sábado, às vezes é domingo, é uma decisão da congregação. Eu posso decidir quando vai ser os nossos cultos, eu não posso decidir não ter culto.
Eu não posso decidir não ir à igreja, porque daí é pecado. É pecado contra o santificarás o dia do descanso, que é um dos mandamentos. Agora, eu posso definir qual vai ser o melhor dia. A nossa congregação, todo mundo trabalha sexta, sábado e domingo o dia todo. Então, nós vamos fazer o culto na quarta-feira, meio-dia. Tá bom para todo mundo? Tá bom para todo mundo, então vamos fazer. Então, nós somos livres para decidir como ofertar. A gente não é livre para decidir não ofertar. A mesma coisa daquilo que eu estava dizendo, ir à igreja. Então aqui a gente vai fazer mais um corte, esse vídeo ficou menor, mas é porque agora a gente vai começar a estudar os textos bíblicos e é melhor que eles fiquem um em cada vídeo. O que a Bíblia diz sobre ofertar? 2 Coríntios 8, 1 e 9. O texto de 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, é um dos mais importantes no ensino sobre oferta. Você pode ler todo o capítulo, a gente só vai destacar esses 9 versículos aqui do capítulo 8. Mas leia os capítulos 8 e 9 aí da sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia em casa, hoje tem a facilidade de ter vários aplicativos. Eu tenho vários aplicativos no celular de Bíblia, até Bíblias no original grego e hebraico, que não é uma necessidade para a maioria das pessoas, para pastores sim, porque a gente estuda isso, mas você pode ler a Bíblia no seu próprio celular. Se você quiser indicação de algum aplicativo bom, fala aí nos comentários que eu recomendo. Mas você acha fácil nas lojas de aplicativos do seu celular. Então, para retomar o assunto aqui, 2 Coríntios 8 e 9 são um dos principais textos sobre oferta. E aqui a gente vai destacar os versículos 1 a 9 do capítulo 8. Foi escrito pelo apóstolo Paulo para animar os cristãos de Corinto a ofertarem com alegria para ajudar os irmãos necessitados da Judéia. Paulo passou por lá, eles decidiram ofertar e agora, em um dado momento que a gente vai ler aqui, essa oferta está começando a ser recolhida para levar e ajudar os irmãos da Judéia. Então começo a leitura aqui, vou fazer alguns destaques entre meio às leituras conforme o versículo. Então versículo 1, irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. No versículo 2, aqui que eu acabei de ler, diz que os cristãos da Macedônia estavam passando por dificuldades e provações. Faltava comida, faltava o básico para eles. Mas a alegria deles era tanta em servir e ajudar os outros, que mesmo sendo pobres, eles ofertaram generosamente. Eles fizeram o melhor que puderam. Generosidade é isso, é fazer o melhor que pode. Não é fazer muito aos olhos dos outros, é fazer muito aos olhos de Deus. É ofertar com um coração grato, com um coração cheio de alegria por poder fazer aquilo ali. Então, a misericórdia de Deus tornou as suas vidas alegres, mesmo nessa tristeza que eles estavam vivendo, dando a eles disposição para servir, mesmo em meio à sua pobreza e aos seus problemas. Versículo 3 segue: afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda a boa vontade. Veja que eles ofertaram tudo o que podiam e ainda mais. Eles não fizeram de má vontade, como alguém que estaria sendo cobrado. O versículo seguinte mostra que eles ainda insistiram para ofertar. Versículo 4 e 5 diz o seguinte: pediram com insistência. Aqui aponta que provavelmente os apóstolos devem ter dito: olha, vocês estão passando por uma situação difícil, vocês não precisam ofertar, mas eles pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus, para a Judéia, e eles insistiram nisso e fizeram muito mais do que esperávamos. Um destaque importante vem agora. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor. E depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Eles não ofertaram somente dinheiro, ou somente bens, no caso. Eles ofertaram as suas vidas a Deus. Eles deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. E isso é uma realidade presente até os dias de hoje.
Aquele que a vida ainda não pertence ao Senhor, mesmo que esteja dentro de uma igreja, tem muita dificuldade em ofertar e costuma ver a oferta como uma despesa, como um pagamento, não como gratidão a Deus. Então, se você tem alguma dificuldade em separar a oferta para o Senhor, é hora de reavaliar. Por que eu tenho dificuldade de ofertar? Por que eu não levo a minha oferta de gratidão? Se Deus tem me abençoado, por que eu não oferto? Versículo 6. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostram que, em tudo, são mais ricos que os outros. Na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo que as igrejas da Macedônia deram às ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. É interessante que a gente acha difícil comparar a nossa vida cristã com a vida cristã de outros, e aqui o apóstolo Paulo está fazendo exatamente isso. Ele está dizendo, vejam lá o que eles fizeram. Agora comparem com o que vocês estão querendo fazer. Será que vocês não deveriam fazer mais? Ele deixa que eles se comparem. Ele não está comparando, ele está dizendo, comparem-se. E é uma prática boa. Veja o que Deus está fazendo na sua vida, em todos os sentidos. Será que está sendo justa, honesta e generosa a sua oferta? Então, para animar os cristãos de Corinto a ofertarem, o apóstolo Paulo não apresenta leis. Ele não cria regras sobre ofertas ou mandamentos. Ele aponta para a misericórdia de Deus, pois somente o grande amor de Deus pode animar alguém a servir a Deus. Mas ele também citou um exemplo, os cristãos da Macedônia. E o versículo 9, o último versículo desse texto, porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Então aqui, com base nesse texto, nós podemos fazer algumas aplicações para a nossa realidade no ofertar. Nós conhecemos, se você é cristão, se você vai a uma igreja, se você lê a Bíblia, você também. Nós conhecemos o grande amor de Deus revelado em Jesus. O grande amor de Deus alegra nossas vidas e nos move a servi-lo também com as nossas ofertas. Notem, é também com as ofertas, não é só com as ofertas. Deus não espera que você mande a sua oferta e não vá ao culto. Ele espera a sua vida toda próxima dele. Deus não quer apenas o nosso dinheiro, Deus quer a nossa vida dedicada a Ele. Desde o nosso batismo, nós somos de Deus, fomos entregues a Deus. Quem sempre de novo oferta sua vida a Deus, também terá alegria em ofertar dinheiro e bens. Ao decidir nossas ofertas, procuraremos fazer sempre tudo o que podemos, o melhor que nós podemos. Os cristãos da Macedônia fizeram tudo o que podiam e ainda mais. A gente acabou de ler 2 Coríntios 8:3. Temos outros exemplos, você certamente vai lembrar da viúva pobre que ofertou 2 moedinhas. Mas era tudo o que ela tinha. Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Era tudo o que ela podia dar. Barnabé vendeu uma propriedade e trouxe todo o dinheiro da venda como oferta. Atos, capítulo 4, versículos 36 e 37. O rei Davi, por ocasião da construção do templo em Jerusalém, ofertou toneladas de ouro. 1 Crônicas 29, 4. Era o que eles podiam dar de melhor, fazer de melhor. Vejam que diferença da oferta da viúva pobre, 2 moedinhas quase que insignificantes, mas que para Deus tem tanto valor que o próprio Jesus destaca isso. Por outro lado, a gigantesca oferta do rei Davi, também por sua generosidade destacada por Deus, não pelo montante. Deus nunca olha o montante, ele olha
o desejo do nosso coração de fazer o melhor. Mesmo que em proporções bem diferentes, cada um fez o melhor que podia. Então a gente já vai para o segundo texto bíblico no próximo vídeo, e aqui a gente segue direto, né? Mas no próximo vídeo a gente vai para 2 Coríntios 9, 6 a 8. Então, 2 Coríntios, continuando os mesmos dois capítulos de 2 Coríntios 8 e 9, 2 Coríntios 9, 6 a 8 já ressalta um problema. E ali os versículos, eu vou ler todos eles já de uma vez, dizem assim: lembrem disto, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Nós cristãos precisamos decidir quando, onde e quanto ofertar. Isso é uma decisão nossa. Isso não cai do céu, não existe um mandamento divino sobre a oferta. Existe a ordem para ofertar, mas como, quanto, quando, isso a gente vai decidir. Precisamos resolver isso no nosso coração, orienta o apóstolo Paulo, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. É parte da nossa condição como administradores ou como mordomos de tudo aquilo que Deus nos dá. E sobre esse versículo 7 especificamente, cada um decida no seu coração, eu já vi pessoas querendo desculpar a sua consciência culpada, alegando que então, se eu não decidir nada no meu coração, ou seja, se eu não sinto o desejo de ofertar, eu sou livre para ofertar. Mas isso é falso. Não é disso que se trata esse texto. O que está acontecendo neste texto, começando pelo capítulo 8, é que os irmãos de diversos lugares, e vejam a alegria dos macedônios em contribuir, mesmo na sua pobreza, que é usado até como exemplo no texto que a gente leu agora há pouco, no vídeo anterior. Então, estes irmãos estão sendo convocados ou instados a fazer aquilo que eles disseram que iriam fazer. Não é, eu decidi, ou meu coração não decidiu nada, eu não sinto desejo nenhum, então eu não tenho que ofertar. Isso é falso. O que está acontecendo nesse texto é que estes irmãos de diversos lugares estão se juntando para mandar uma oferta aos irmãos da Judéia que estavam numa situação pior ainda do que todos eles. E Paulo envia pessoas para recolherem essa oferta e levar. Eles não tinham Pix, não dava para fazer um Pix lá de um lugar para o outro, não dava para fazer uma transferência bancária. Alguém tinha que buscar essas ofertas e transportar em segurança até quem precisava delas. Era a oferta feita a Deus, feita à igreja, e a igreja como um todo decidiu usar para esta obra, que no caso é uma obra de caridade. A igreja decide como a oferta vai ser usada no seu dia a dia, mas a nossa oferta é para Deus. Antes, o apóstolo Paulo tinha passado lá e eles tinham decidido quanto ofertar. Eles já tinham dito para Paulo como seria a oferta deles, mas parece que agora, quando o apóstolo Paulo está longe, que mandou só os emissários, eles estavam mudando de ideia. Por isso a insistência de Paulo: ofertem agora, como vocês já decidiram antes. Não vão mudar de ideia agora só porque eu não estou aí. E ele diz: olha, não me façam passar vergonha e não tragam essa vergonha sobre vocês mesmos. 2 Coríntios 9, 4 está dizendo isso: não traga essa vergonha sobre vocês mesmos. Ele está dizendo assim: honrem a palavra que vocês deram diante de Deus daquilo que vocês iriam fazer com a sua oferta. E uma maneira simples de fazer isso, de manter a palavra, é decidir uma porcentagem sobre a nossa renda. A porcentagem ela não caiu do céu. Se a igreja ensina que 10% é a parte de Deus, essa igreja está mentindo para você. Não existe a parte de Deus. Porque se eu dou 10% para Deus, 90% eu estou dando para quem? Já que eu não trago nada para esse mundo e não levo nada dele, 10% é de Deus, 90% é de quem? Já pensou sobre isso?
Se você está usando 10% para Deus, para quem que você está usando os outros 90%? Se tudo que o cristão faz, ele faz para Deus. Já pensou nisso? Então, assim, tem igreja que diz que 10% é a parte de Deus. Isso é mentira. Não existe um mandamento bíblico sobre a porcentagem. Eu posso decidir ofertar 10%, é até desejável que eu tenha um percentual, e 10% há muitos anos é ensinado como algo bom dentro das igrejas. E na medida em que recebemos a nossa renda, nós separamos essa porcentagem e ofertamos a Deus para o trabalho da igreja. Quem ainda não se sente em condições de decidir uma porcentagem, olha, eu não tenho tanta clareza ainda sobre oferta, eu prefiro decidir um valor que para mim é mais fácil. Não tem problema também. Se o valor expressa sua gratidão, sua generosidade, quando de repente a sua renda subir, mesmo que não seja percentual, você vai subir a sua oferta. Se num mês você não vai ter renda, mas mesmo assim você tem um dinheiro guardado e você quer ofertar, você vai ofertar. Ou se você passou por um momento que perdeu todas as condições de ofertar, de repente você vai dizer para Deus, oh, meu Deus, esse mês eu não tenho recursos para ofertar, mas eu quero ofertar em tempo. Eu vou dedicar mais do meu tempo, já que eu não estou trabalhando, eu vou dedicar mais do meu tempo à tua obra. Então, a oferta é uma coisa bem simples, na verdade. A gente aqui complica bastante. O importante é agradecer a Deus por meio das nossas ofertas. A igreja pode, é um incentivo da nossa IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que a igreja use um cartão anual de promessas. Este ano eu vou ofertar tanto. E esse cartão, uma parte fica deixada sobre o altar, fica para a igreja, mas normalmente ele tem uma parte que fica para mim. E essa parte é para eu me lembrar da minha promessa feita e para me ajudar a cumprir essa promessa. Porque o diabo não quer que você oferte. Satanás não quer que a gente oferte. Não se engana. Quem não oferta, está colaborando na obra de Satanás. Pois quando o cristão não oferta, a igreja abre menos missões, produz menos materiais evangelísticos, assiste menos pessoas, forma menos pastores, alcança menos pessoas com o reino de Deus. Aqui acho que a gente pode dizer isso com toda clareza. Na igreja a oferta tem um único propósito, de servir ao reino de Deus. Como vai ser feito esse serviço? Ou como vai servir? Se vai ser instituindo o santo ministério. Nós vamos chamar um pastor, ele vai ser o pastor da nossa igreja e vai cuidar do ministério aqui, da pregação da palavra de Deus, da visita às pessoas, especialmente aos idosos, aos doentes. Esse pastor vai cuidar da instrução das crianças, dos jovens, vai cuidar dos estudos bíblicos, vai cuidar de tudo no ministério. Para isso vai ser usada a nossa oferta, mas nós vamos usar a nossa oferta também para preservação de tudo aquilo que a gente tem, do templo, para que seja um lugar bonito e agradável a Deus, até como um testemunho do cuidado que a gente tem com as coisas de Deus. Enfim, a oferta é usada para estender o reino de Deus no mundo. Se vai ser usado para comprar material evangelístico, para distribuir, se vai ser usado para uma ação especial de evangelismo na cidade. Aí a igreja decide como vai usar essa oferta, mas eu consagro a minha oferta ao Senhor, eu levo a minha oferta ao altar do Senhor, e esta oferta é usada para a propagação do reino de Deus nas suas diferentes maneiras de se fazê-lo. Então aqui a gente vai cortar mais uma vez o vídeo, e no próximo a gente vai falar de Deuteronômio, capítulo 16, versículos 16 e 17. Então, Deuteronômio 16, 16 e 17 fala de ofertar conforme as bênçãos que Deus nos dá, como a gente já falou até aqui também. Versículo 16 e 17 diz o seguinte: são estas as 3 ocasiões em que todo homem israelita deverá apresentar-se na presença de Deus, no lugar em que ele tiver escolhido para ser adorado: a festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas. Que ninguém vá sem levar alguma coisa para oferecer a Deus. Porém,
cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor, nosso Deus, lhe tiver dado. Esse texto aqui, especialmente o começo do versículo 17, me lembra uma senhora muito querida, uma ocasião muito especial. Ela já era muito idosa, e isso foi uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu presenciei essa situação. Era um lugar no interior, no Rio Grande do Sul se chama de colônia, aqui no Espírito Santo se chama de roça, não sei aí onde você mora como é que chama, né? Mas aqui no Espírito Santo a gente diria, ela morava na roça, mas ela estava enferma, já era uma pessoa bem idosa e por isso ela não poderia se deslocar para ir ao culto. Então eu ia antes para celebrar o culto, passava, ela morava pertinho da igreja, eu passava na casa dela e ali ela tinha o seu momento de devoção, mensagem da palavra de Deus, de receber o perdão dos pecados e de receber a Santa Ceia. E aí, num destes dias, eu estava lá, já estava chegando a hora do culto, e o restante da família já estava indo para a igreja. Ficaria eu, minha esposa, acredito que estava comigo naquele dia, e esta senhora ali celebrando ainda a Santa Ceia. Alguém da casa sempre ficava com ela para os cuidados. Então essa pessoa estava ali também. E aí, ela percebendo que as pessoas estavam indo para a igreja, chamou seu neto, devia ter uns 2, 3 anos, perguntou em alemão, eu entendi depois o que era, na hora eu não entendi o que ela falou, mas ela perguntou algo assim, cadê a sua oferta? E o menininho assentiu com a cabeça que não tinha. E aí essa senhora foi onde ela alcançava, no criado mudo, ao lado da cama, e aí ela pegou, de dentro de uma bolsinha, pegou a oferta e deu na mão deste neto e disse assim, a gente não vai para a casa do Senhor sem levar a nossa oferta. Aquilo foi para mim um testemunho de fidelidade que eu guardo no coração e na memória e não vou esquecer nunca. E agora está até registrado aí para que fique para a posteridade também. Mas é interessante, ela não iria para a igreja, ela não poderia chegar lá mesmo assim. A oferta dela, que se transformou na oferta do neto dela, chegou à igreja. E se ofertar com generosidade? Eu não lembro, não olhei quanto era a oferta dela, mas não devia ser, nossa, que grande montanha de dinheiro. Era uma oferta simples, mas era com a generosidade do seu coração. Então este texto aqui do Antigo Testamento orienta sobre as ofertas aos israelitas, que eles deviam fazer por ocasião das 3 grandes festas que eles tinham. E nos lembram também que cada cristão fará a sua oferta de acordo com as bênçãos que Deus lhes dá. Alguém, por exemplo, na nossa realidade, depois de meditar junto a Deus, reconhecendo as bênçãos que Deus tem dado, pode ter decidido separar 10%. A gente vai trabalhar sempre com esses 10%, apesar de que eu disse no vídeo anterior que não é lei, e não é mesmo, não existe uma lei, você pode ofertar 50%, 100% da sua oferta. A viúva pobre ofertou 100% daquilo que tinha, por exemplo, e a oferta dela foi elogiada por Jesus, não porque ela ofertou 100%, mas pela confiança com a qual ela fez a sua oferta. Então, a porcentagem não caiu do céu, não é ordenada. Mas a gente vai trabalhar com 10%, que é sempre um número que a igreja tem trabalhado no decorrer dos anos, e é um número que é fácil da gente fazer os cálculos de cabeça. Então, vamos dizer que você decidiu ofertar 10% da sua renda. Por exemplo, se você recebe R$2.000, é pouco mais do que um salário mínimo hoje em dia, você vai ofertar R$200. Se você recebe R$500, a sua oferta é R$50. Se você receber R$50.000, a sua oferta é R$5.000. Em porcentagem, é exatamente o mesmo tanto, 10%. Aumenta o valor, mas porque aumentou também ou diminuiu a renda de quem está ofertando. E o problema da oferta percentual nunca foi para quem ganha pouco. Eu ganho um salário mínimo e resolvi ofertar 10%. Ou no nosso exemplo aqui, ganho 2.000 e resolvi ofertar 10%, então eu vou ofertar 200. Aí de repente ganhou um prêmio, sei lá, de 10 milhões de reais. Aí 10 milhões de reais, 10% seria R$1 milhão, viu como é mais fácil fazer quando é 10% a conta? Então seria R$1 milhão.
Aí a pessoa pensa assim, nossa, mas R$ 1 milhão é muito dinheiro para dar para a igreja. Ela não está dando dinheiro para a igreja. Ela está ofertando para Deus, para a obra de Deus, que no nosso mundo, na nossa realidade, é ofertada por meio da igreja, que são todas as pessoas que são membros da igreja. Não é o pastor, não é a diretoria, mas todos os membros da igreja. Esta é a igreja. Então a pessoa ganhava 2.000 e vivia com 1.800 e estava feliz em ofertar aqueles 200 por mês. Agora ela ganhou 10 milhões e ela acha que Deus não vai conseguir sustentar ela com 9 milhões. Viram que a mesquinharia começa ou costuma começar conforme Deus nos abençoa? Conforme Deus tem nos abençoado, a nossa oferta deveria aumentar em gratidão e generosidade. Então a porcentagem ajuda a não falhar na oferta e não ser desonesto no ofertar. Se recebe mais oferta, mais. Aliás, se recebe mais, se oferta mais, se recebe menos, se oferta menos. Aqui a gente vai fazer um corte para o próximo vídeo, que vai falar sobre Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Eu já estou falando aqui direto a 51 minutos, começa a falhar a garganta aqui. Não trouxe água, senão eu ia tomar água aqui com vocês. Mas vamos ao nosso estudo bíblico. Provérbios 3, 9 e 10, ofertar o melhor. O texto bíblico diz: adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Oferta não é pagamento, oferta é culto a Deus. Oferta não é negociação. Não é isso que está acontecendo aqui neste texto. Aqui Deus diz, olha, ofertem, pode ofertar em confiança, que eu vou garantir que vocês vão bem e vão ter as coisas de vocês. Não é a pessoa que está chegando a Deus e dizendo assim, se o Senhor me der tanto, eu vou ofertar tanto. Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. É Deus que está dizendo, ofertem e vocês vão ver como eu continuarei sendo mais e mais generoso com vocês. Então, oferta não é pagamento. Oferta não é taxa. Oferta é culto a Deus. Oferta é louvor a Deus. Oferta é gratidão a Deus. Os cristãos que conhecem a grande misericórdia de Deus também procuram servir a Deus da melhor maneira possível. Quando se trata de ofertas, os cristãos também procuram fazer o melhor que podem. Deus sabe e nós também sabemos o quanto é o melhor que nós podemos ofertar. Você sabe quanto é o melhor que você pode ofertar. Seja honesto. Você sabe. Você acha desculpas para não fazer o melhor. Se você não está fazendo. Claro que se você já está fazendo, tudo bem. Mas quando a gente acha desculpas para não ofertar, esse mês não deu isso, esse mês não deu aquilo, esse mês as bênçãos não foram, esse mês aquilo, essa semana isso, a gente vai arrumando desculpas para justificar a nossa mente que está percebendo que a gente está fazendo errado. Então você sabe, converse com Deus, você sabe a sua oferta generosa diante de Deus. Um resumo de tudo isso que a gente viu por aqui, nesses últimos 3 ou 4 vídeos, para você que está vendo os vídeos fracionados, a oferta faz parte do nosso culto. Nossa oferta não é um simples pagamento à igreja ou ao pastor. Levamos ofertas ao Deus que nos criou, que nos salvou por meio de Jesus e que nos dá todo o sustento. Moisés, inclusive, orientou o povo de Israel a ajoelhar-se na presença de Deus na hora de entregar as primícias. Primícias é uma palavra que apareceu aqui a primeira vez agora, Deuteronômio 26:10, mas está muito associado à oferta. Primícia são as primeiras coisas, aquilo de melhor que eu posso fazer. As primeiras coisas são o quê? Aquilo que é o primeiro fruto. Em confiança que Deus não vai deixar faltar o próximo fruto. Tem colheitas que são muito sensíveis. Por exemplo, se
chover em cima de uma colheita de trigo ou de soja. Agora tem muito tempo que eu não acompanho essas colheitas. Não era a minha realidade antes. No tempo que eu vivi no Paraguai e no Rio Grande do Sul, eu conheci bem dessas lavouras, mas posso estar esquecendo alguma coisa. Se tiver alguma coisa errada, corrija aí nos comentários. Mas você começou a colheita da soja, você tem que terminar, porque se chover em cima, você pode perder parte da colheita. A mesma coisa ou coisa semelhante acontece com o trigo. Se você começou a colheita, pode perder toda a colheita se chover em cima. Então, assim, o ofertar as primícias eu fiz a colheita, agora eu parei a colheita, vou fazer essa oferta para Deus e depois eu vou continuar a colheita confiando que Deus vai manter as bênçãos até o final. Uma vez um professor meu no seminário disse que a confiança do povo de Israel em certos momentos, por várias vezes ele se afastou de Deus, mas em certos momentos a confiança nessa promessa de bênção de Deus era tão grande que eles construíam um altar no meio da lavoura e ali mesmo as primícias eram ofertadas. Eles paravam a colheita, eles faziam a oferta das primícias e depois confiavam. Ofertar as primícias é ofertar em confiança de que não vai faltar depois. Não tem outra forma de dizer. Esta é a forma de dizer, ofertar em confiança. No livro de Provérbios lemos: adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Provérbios 3:9. Oferte aquilo que o seu salário produz de melhor. O que o seu salário produz de melhor? Eu não sei que tipo de comida ou bebida você consome, mas quando você vai comprar bebida para você, não sei se você gosta de cerveja, de vinho, de refrigerante, coloca o que você quiser aí. A gente um dia pode fazer um estudo bíblico sobre álcool e alcoolismo também e ver como a igreja luterana encara estas situações, mas não é o assunto de hoje. Então, se você inclusive tem alguma curiosidade sobre isso, escreve nos comentários que a gente pode pensar num estudo bíblico logo adiante. Se você gosta de vinho, você vai no mercado e qual vinho você vai comprar para você? O melhor que o seu dinheiro pode comprar naquele dia? Qual é esse melhor? Um vinho de R$ 50? Um vinho de R$ 200? Eu não sei qual é o seu melhor. Mas aí você está comprando para você, você tem facilidade de fazer o melhor. Agora você vai comprar alguma coisa para as crianças que gostam de refrigerante. Aí você pega o mais barato, que às vezes é cheio de coisa que não deveria ter. São seus filhos. E mesmo assim, às vezes você não faz o melhor. Então, assim, quando você vai fazer para Deus, você faz o melhor que as suas posses te possibilitam em fazer. Isso tem a ver com oferta também. Os cristãos ofertam a Deus porque se sentem amados por Deus. A oferta é uma resposta ao amor de Deus. Os israelitas relembravam tudo o que Deus tinha feito por eles no passado e então entregavam sua oferta. Deuteronômio 26, 1-10. Eles olhavam para a sua história. Deus fez isso, isso e isso e por isso a gente vai ofertar. De novo, eles não estavam ofertando para barganhar com Deus, eles estavam ofertando por aquilo que Deus já tinha feito. E a oferta é sempre ação de graças e confiança em Deus para o futuro. Os cristãos da Macedônia, mesmo sendo muito pobres, como a gente viu num dos vídeos anteriores, ofertavam alegres e abundantemente dentro das posses e acima delas, porque eles conheciam o grande amor de Jesus, segundo Coríntios capítulo 8. Oferta é a coisa do coração. A gente associa ao coração os nossos sentimentos e oferta é coisa do coração cheio de graça. Ela brota de um coração amado, de um coração que teme a Deus e que está feliz e agradecido. Cada cristão deve tomar sua decisão sobre o quanto ofertar, pois a oferta sempre é voluntária. Ninguém pode ou deveria te obrigar a ofertar. Por exemplo, eu já ouvi histórias de igrejas que têm entidades em que se você trabalha para esta entidade, eu não sei se isso é verdade, mas eu já ouvi essas histórias, nunca fui atrás para confirmar também, porque o que me interessa é a minha igreja, não interessa como as outras agem, eles têm que saber, de acordo com a Bíblia, como fazem, mas eu já ouvi essas histórias de que de repente tem uma escola da igreja e você trabalha para esta escola da igreja e no seu salário já vem descontado 10% a título de ser a sua oferta.
Desconta-se igual desconto do imposto de renda. A oferta não pode ser imposta. A oferta é sempre voluntária. O que se esperaria? Que esse funcionário recebesse todo o seu salário e esse funcionário fosse lá ofertar. Se é 10%, que oferte os 10%. Enfim, oferta é voluntária, é resultado de uma... Não quero usar aqui a palavra decisão, de um pensamento muito profundo, de uma reflexão profunda entre Deus e você e tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Ela nasce dessa, então, vamos chamar assim de decisão pessoal, conforme resolveu no coração e tem se mantido nesse propósito. Os cristãos ofertam proporcionalmente ao que Deus lhes deu. Deuteronômio 16, versículo 17 diz: cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor, nosso Deus, lhe tiver dado. Segundo Coríntios 8:12, porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Segundo Coríntios 8:12. Já conferiu isso na sua Bíblia? Deus não está te pedindo a oferta daquilo que você não tem. Ele quer a oferta daquilo que a sua generosidade vai trazer. Último ponto aqui, antes da nossa conclusão, antes do próximo vídeo, vai ter mais um corte aqui. Os cristãos ofertam o melhor que podem, não o que sobra. Ofertam tudo o que podem, como os cristãos da Macedônia, que até fizeram mais do que podiam, segundo Coríntios, capítulo 8, versículo 3, e você pode conferir em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Então a gente vai dar mais uma paradinha, acho que é a nossa última parada aqui, aí o nosso próximo vídeo. Então, se você acompanhou até aqui os nossos outros vídeos, ou se tá vendo aí no YouTube, já está há 1 hora aí com a gente, meditando sobre a oferta, já meditamos sobre vários textos bíblicos, tem vários outros, mas a gente escolheu alguns para este nosso estudo, que tinha esse propósito. Então, para concluir, este trecho aqui diz o seguinte: o cristão vê a oferta como privilégio, como oportunidade de adorar a Deus e servir na sua missão. O cristão vê a oferta como um desafio na grande missão de Deus nesse mundo. Suas ofertas generosas permitem, a sua oferta permite, socorrer as pessoas necessitadas, como você pode ver em Deuteronômio 15:11 e em Tiago, no capítulo 2, versículos 15 e 16. A sua oferta permite colaborar na divulgação do Evangelho no país e no mundo. Mateus 28, 19 e 20 e Filipenses 1:5. Eu estou dizendo a sua oferta, mas a nossa oferta, o pastor também oferta. Se o pastor tem salário, ele também oferta. O pastor não está ofertando o seu trabalho. O pastor trabalha e tem um salário para isso. Muitas igrejas têm esse salário, chama até diferente, ele não se encaixa na mesma classe, né, de salário, mas sobre aquilo que recebe, o pastor também tem o privilégio de ofertar. Então as nossas ofertas servem para manter a pregação e o ministério da igreja, aquilo tudo que a gente falou num dos vídeos anteriores. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Aliás, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Os números estão começando a embaralhar aqui nas minhas vistas já. Indo para o nosso final, oferta proporcional. A gente falou da porcentagem. Quando se trata da nossa oferta regular de dinheiro e bens para a missão de Deus, verificamos que ela sempre será uma proporção do todo que temos recebido por Deus. Por isso, não apenas nos preocupamos o quanto ofertar, mas também de quanto ou sobre quanto ofertar. Que proporção daquilo que Deus nos deu nós queremos separar e dedicar para a missão de Deus? Por outro lado, oferta percentual não é um simples cálculo matemático. O cristão também oferta na proporção da sua fé. Oferta proporcional também se refere à intensidade da fé que temos e segundo a qual vivemos como propriedade do nosso Senhor, que nos remiu da escravidão do diabo. Consideremos
oferta com base num cálculo genérico. O seu provavelmente vai ser diferente. Mas pense assim, você tem que administrar tudo que você recebe. Se você recebe aluguéis, essa é a sua renda. Se você recebe um salário, essa é a sua renda. Não sei qual que é a sua renda. Eu recebo um salário. No ministério isso é chamado de prebenda. É a figura jurídica para o salário do pastor, porque ela não se enquadra em diversas categorias aí. Mas então, destes bens ou desse dinheiro que você recebe, quanto que você vai investir em alimentos? E a gente está vivendo num momento que a realidade tá difícil, tá difícil comprar as coisas no supermercado. Então, quanto você vai dedicar aos alimentos? Quanto você vai dedicar a comprar roupas? Também tá caro comprar roupa, tá tudo cada dia mais caro. Para comprar a nossa casa, talvez você esteja juntando dinheiro para comprar uma casa. Quanto é que você vai separar para isso? Ou se você mora de aluguel, ou se você precisa separar um pouquinho para reparos eventuais na casa. Eu estou fazendo uma espécie de orçamento aqui. Para o lazer, você precisa de momentos de lazer. Para os estudos, para os impostos e como tem imposto nesse país, quase metade daquilo que a gente recebe nos é tirado. A gente não dá esse dinheiro, senão era chamado de oferta também, é chamado de imposto porque é uma imposição. A gente não tem nem o que reclamar, não tem nem onde reclamar. Na verdade, a gente só pode reclamar ao vazio, porque parece que nada muda. A gente tem obrigações sociais e estamos também na obrigação da nossa gratidão de ofertar a Deus. Um exemplo aqui, talvez se você está para ter um filho, uma das coisas que você tem que começar a juntar é dinheiro para fralda. E comprar fralda, porque criança gasta fralda. Hoje em dia não se lava mais fralda e reutiliza, é tudo jogado fora, então tudo é comprado. Mas isso vai ser um período. Depois daquele período das fraldas, vai ter o período, talvez, vou dar um salto, o período da escola. Depois do período da escola, aí começa o período de sair com os amigos, começa o período da faculdade e de outras coisas assim. Dependendo da fase que você vai estar na sua vida, as prioridades vão ser diferentes na sua administração. Mas a sua oferta nunca pode deixar de ser prioridade, porque ela deveria vir das primícias, aquilo que você vai separar para Deus. De repente você está num dia assim, olha, esse mês apertou, não vai dar para fazer um churrasco. Então, não tem churrasco. Vai ter ovo. Ovo ainda está num preço regular, pelo menos aqui na nossa realidade de Nova Venécia tá bom o preço do ovo. Não sei, outros lugares do Brasil tenho ouvido que está caro, mas aqui ainda está uns 16, 17 reais com 30 ovos no dia de hoje, que é 10 de julho, não sei quando você está vendo esse estudo bíblico, 10 de julho de 2025. Não sei como as coisas vão ser nos próximos dias, mas se esse mês está apertado para comprar carnes, eu vou ter que consumir ovos, porque é o que o meu dinheiro dá e eu preciso da proteína, eu preciso do alimento até para a minha saúde. Mas uma coisa que deveria ser sempre prioridade são as minhas ofertas. Eu não deveria deixar de ofertar para comprar o celular da última moda. Eu não deveria deixar de ofertar para fazer a viagem dos meus sonhos. Eu não deveria deixar de ofertar para fazer absolutamente nada. A oferta deveria ser minha prioridade com Deus. Aí a gente falou tudo o que eu queria falar com vocês. Aqui eu estou olhando para um gráfico que dá exemplo disso. Eu não vou colocar nele na tela, mas você acho que conseguiu entender muito bem. De tudo isso que eu consegui falar com vocês aqui, nesta 1h10, eu só quero repetir, para não ficar no ar, a conclusão. A sua oferta serve para socorrer as pessoas mais necessitadas, colaborar na divulgação do Evangelho no país e no mundo, manter o ministério da pregação da igreja. A nossa oferta serve para, sendo consagrada para Deus, implantar o reino de Deus no mundo. É um privilégio ofertar. Se você não oferta, revisa a sua vida, senta, conversa com a sua família, conversa com Deus e veja como começar a ofertar.
Se a 10% para mim é muito hoje, como eu disse, não é uma regra estabelecida por Deus que seja 10%. Pode ser 50%, pode ser 80%, pode ser a oferta que você quiser. A gente acabou de falar ali também do tamanho da fé, que é proporcional também à nossa fé. Então, comece de alguma forma. Este mês, a partir deste mês, eu vou ofertar 1%, vou ofertar 5%, vou ofertar 10%, mas decida sim ofertar. Porque quando você oferta, a igreja de Deus, ela tem os recursos para fazer a missão de Deus. E terminando isso aqui, fica um alerta para você. Tome cuidado com aquilo que a sua igreja está fazendo com a oferta. A oferta não é para enriquecer líderes, não é para enriquecer pastores, não é para patrocinar shows de cantores que cobram milhões ou milhares de reais. A oferta é para Deus e para o crescimento do reino de Deus. Que Deus abençoe o seu ofertar, decida-se e oferte com generosidade. Que Deus te abençoe.